Deus possa te usar nessa noite como nunca. Graça e paz, amados, amém? Se eu perguntar para vocês, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me escutando? Se eu disser para vocês que existe a diferença entre vocês me ouvirem e vocês me escutarem. Para quem não sabe, ouvir refere-se aos sentidos da audição. Então, vocês ouvem todo tipo de barulho e ruído. Escutar é muito mais do que ouvir. A pessoa tem que prestar atenção no assunto, entender do que se trata, perceber o que foi dito, sentir as palavras, memorizar o assunto, opinar, levar em consideração e agir ou não em conformidade. Eita glória! Aí eu pergunto para vocês, que eu perguntei para mim, eu tenho ouvido ou eu tenho escutado Deus? O que eu tenho feito? Eu me peguei perguntando, será que eu estou ouvindo a voz de Deus ou eu estou escutando a voz de Deus? Aí eu cheguei à conclusão de que o mundo ouve a voz de Deus, mas boa parte dele não escuta a voz de Deus. E o texto que nós vamos trazer para a nossa meditação nessa noite, literalmente nós vamos passear na Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Não se assustem, eu não vou entrar aqui a noite inteira. Mas nós vamos passear do Gênesis ao Apocalipse em alguns minutos. É possível, Magda? É. Vou provar para vocês que é. Desliga esse ventilador para mim aqui, por favor. Alguém. Porque senão eu não consigo... Grata. Gênesis capítulo 1. Todo mundo conhece. Se eu pedir para dizer o primeiro versículo, vai dizer no princípio, né? Criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Não. Todo mundo conhece Gênesis 1. Todo mundo já ouviu falar sobre Gênesis 1. Poucas pessoas estão escutando Gênesis 1. Essa que é a grande realidade. E quando eu falo poucas pessoas, eu estou incluindo aí nós como cristãos. Então, hoje nós vamos aprender cuidado com qual voz você tem escutado. Qual é a voz que você tem escutado? Qual é a voz, qual é o comando que você tem recebido e como você tem lidado com isso? Você tem tido intimidade o suficiente com Deus para escutar e saber discernir a voz de Deus? Você tem tido a intimidade o suficiente para entender aquilo que Deus quer de você? Aquilo que Deus quer de mim? E nós vamos começar com Gênesis 1, o versículo 26, 27 e 28. Nós não vamos lá no versículo 1, não. Nós vamos começar nesses 3 versículos, que vai dizer para nós assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil
que se mova sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. E a imagem de Deus, macho e fêmea, os criou. Você já parou para pensar no cuidado que Deus teve quando Ele te criou? Porque se você pegar Gênesis, você vai ver que Deus falou assim. Primeiro Ele falou assim, haja luz. Bum! Houve luz. Faça separação entre a terra e as águas. Brrr, separou a terra e as águas. Agora apareçam os animais aquáticos. Agora apareçam os animais sobre a terra. Agora faça isso. Ele dava ordens. Quando chegou no homem, aí, Gabi, eu vou ter que me render. Ainda bem que você vem na igreja hoje. Aí eu vou ter que me render à tricotomia. Você gosta, né? Aí quando chegou no homem, ele falou assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Esse versículo aí está declarando a trindade divina. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Está dizendo que nós, eu e você, nós fomos criados pensado em cada detalhe. E aí fala, né, caminhando dentro de Gênesis, vai falar como que Deus criou o homem. Do pó da terra, Deus o criou, assoprou nas suas narinas e o fez ser vivente. Se nós continuarmos dentro do capítulo de Gênesis, nós vamos saber disso. Então, Deus pensou em cada detalhe quando Ele me criou, quando Ele te criou, quando Ele nos criou. No mínimo, no mais mínimo detalhe, Ele pensou. E aí, eu entendo que essa semelhança, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele está falando da semelhança moral de Deus. Porque quando Adão e Eva foram criados, eles não tinham pecado. Então, eles eram semelhantes a Deus no sentido moral. Eles não conheciam o pecado. Eles não sabiam diferenciar uma coisa da outra. Tanto é que quando vem a queda, eles percebem o quê? Que eles estavam nus. E pelo meu entendimento, já fazia um tempinho que eles andavam nus por aí. Se nós caminharmos dentro de Gênesis, nós vamos ver que a palavra fala que, ao entardecer, Deus vinha e pedia contas a Adão. Porque ele disse o quê? Ele disse o quê? Ele falou assim, você terá domínio sobre tudo que há sobre a terra. Aí eu entendo, Cris, que o homem não tinha que temer o leão. Vocês já viram aquelas figuras daqueles livros que bota o leão com carneiro, aquela coisa linda, né, quando fala do Jardim do Éden? Mas eu entendo que quem temia era o leão, que temia o homem. Porque quando Deus criou, Ele falou assim, você vai dominar tudo aquilo que se move sobre a face da terra. O domínio estava nas mãos do homem. Até então, Ele não tinha criado a mulher. Então, o homem, ele estava com a responsabilidade de cuidar. Aqui fala que Deus deu a ele a responsabilidade de nominar aqueles animais. Pensou que deve ter dado um trabalhão danado, né? Não deve ter sido fácil. Como é que Adão, já para pensar, Obdu, como é que Adão olhou para a vaca e falou assim, não, você vai ser a vaca. É muito surreal. Por isso que algumas pessoas falam que nós somos loucos. Porque a gente crê numa coisa que é inimaginável, não dá. Quem gosta muito de ler aí, que cria cenários na cabeça, que entra dentro da leitura, que cria cenários na cabeça, porque eu sou dessas pessoas. Aí você tenta imaginar
imaginar, mas por mais que você tente, você não chega na perfeição da criação de Deus. Aí ele, com as suas próprias mãos, pegou o pó da terra, por isso que ele fala que do pó nós viemos e ao pó nós retornaremos, e moldou o homem. Segundo alguns historiadores, se eu estiver errado, pastor, me corrige, Adão tinha mais de 2 metros de altura. Ele era bem alto. Ele era grande. Ele era um homem grande. Porque Deus não fez o homem para morrer. Ele não fez o homem com essa intenção. E eu fico fascinada, porque quando o versículo 28 vai dizer assim, ó, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse, o 27, 28 mesmo, e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Quando ele criou a lua, o sol, fez separação entre água e terra, quando ele criou os animais do mar, em nenhum dos outros versículos você vai dizendo assim, e Deus abençoou. Porém, quando ele criou o homem, Gênesis fala que, e Deus os abençoou. A bênção do Senhor está sobre mim e sobre você. Nós a recebemos lá no Éden. Assim como nós herdamos o pecado original, nós também fomos alcançados pela bênção do Senhor. Nós fomos abençoados na nossa criação. E aí nós continuamos em Gênesis, aí nós vamos para Gênesis 2, lá no versículo 7, que vai falar da formação do homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Ó a tricotomia aí de novo. Aí fala, né, que na criação do homem, né, Deus teve o cuidado. Fala que formou ele do pó da terra. Porém, nenhum outro animal, aí entra o espírito, Deus soprou. Somente quando ele criou o homem. Que fala que ele soprou em seus narizes o fôlego da vida. Deus soprou em seu nariz o fôlego da vida. Quando Deus te criou, quando Deus me criou, quando Ele pensou em nós, Ele nos deu o fôlego da vida. E aí eu fico me perguntando, o que nós temos feito com esse fôlego da vida? O que nós temos como cristãos feitos com todo esse cuidado que Deus teve para conosco? E aí Gênesis continua falando da criação de Adão, né? E aí do relacionamento de Deus com Adão. E Gênesis continua quando chega no versículo 18 do capítulo 2, vai dizer, e disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. O homem, ele percebeu que todos os animais tinham sua fêmea. Macho e fêmea, Deus os criou. Porém, ele tinha criado apenas o homem. Ele ainda não havia criado a mulher. E ao perceber a solidão de Adão, ele falou assim, eu preciso fazer alguém que seja aquela que vai estar do lado, a ajudadora. Essa é a função da mulher. A de ser a adjutora, é a ajudadora. O problema é que nós estamos vivendo no século 21, uma inversão de valores terrível.
Aí nós não vamos entrar no mérito do feminismo, do femismo, dos ismos que tem por aí, porque seria discussão para 10 dias, nós não chegaríamos a um consenso. É importantíssimo todas as conquistas que nós, mulheres, adquirimos no decorrer dos séculos. Muitas mulheres morreram para que nós tivéssemos essas conquistas. Muitas mulheres morreram. Porém, nós temos que entender que nós fomos feitas ajudadoras. Essa é a nossa função. Então, se eu não estou cumprindo, eu como mulher, agora eu vou falar para mim, não estou cumprindo a minha função como ajudadora, aquela que ajuda, que caminha lado a lado, eu não estou cumprindo o meu papel para o qual Deus me criou. Seja no ministério, seja como mãe, seja como filha, seja como esposa, seja como for, porque aqui ele não especificou. Vocês já repararam como que mulher, principalmente quando ela é mãe, ela tem um coração gigantesco? Não cabe no peito o coração? Por isso que eles falam que o amor de mãe é o que se aproxima ao amor de Deus para conosco. Porque mãe é capaz de fazer uns trem... Mãe que é mãe, tá, gente? Não é genitora, não. Não é procriadora, não. Mãe que é mãe é capaz de fazer uns negócios que a pessoa que está de fora não entende, não. Ainda fala assim, mas você é boba, hein? É porque um amor, quando você cria um ser, quando você gera um ser, quando você põe esse ser no mundo, que você tem a responsabilidade de saber que quando você chegar diante de Deus, Ele vai te pedir contas. Porque você não é dono do Otávio, Bidu, Sandra. Vocês são mordomos. Estão aqui para cuidar do Otávio. Olha a responsabilidade. Quando nós chegarmos diante de Deus, Deus pedir contas de como que nós fomos mordomos dos filhos que Ele nos deu sobre a terra. Seja esses filhos gerados, filhos espirituais, filhos por adoção, filhos do coração. Olha a responsabilidade que nós temos. Então, nós temos que ter muito juízo, muito senso nessa hora. E aí ele continua, dizendo que, lá no verso 19, vai dizer assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todo animal do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão, para esse ver como lhes chamaria. Então, Adão é que colocou os nomes. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Aí, quando a gente vem cá para o versículo 21, fala que então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Conseguiram imaginar aí o cenário? Primeiro, ele realizou a primeira cirurgia com anestesia da história da humanidade. Quando a gente fala que a Bíblia ela está em todos os contextos e as pessoas não conseguem entender, é sobre isso aí. Primeiro, ele realizou a primeira cirurgia com cicatrização, porque o versículo fala que ele cerrou a carne em seu lugar. Aí eu falo para mim, para nós que somos mulheres, o quanto nós somos especiais para Deus. Porque quando Ele criou Adão, Ele pegou um monte de pó, fez Adão, soprou em suas narinas. Quando Ele pensou em nos criar, Ele já tirou da matéria que já existia. Eu fico tentando imaginar na minha cabeça o cenário, Deus fazendo Adão adormecer, tirando um pedaço de Adão e criando uma mulher. Cientificamente, isso é impossível. Por isso que ciência e religião vivem em conflito. Mas eu creio pela fé. Porque alguns estudiosos, alguns eruditos, eles dizem que Gênesis é figurativo. Né?
Não foi assim realmente que aconteceu. Mas a Bíblia diz que é. Então, eu creio que assim foi. Essa é a única teoria que eu aceito. Então, eu fico tentando imaginar que ela foi tirada, fala que foi tirada da costela, e ele formou uma mulher e a trouxe a Adão. Aí Adão olha para ela e percebe, né, aquela maravilha que Deus criou e fala assim, e disse Adão, lá no verso 20 e... A pessoa não está enxergando muito bem, mas eu acho que é o verso 25, 24. Me segue aí que vocês vão chegar lá. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. E será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Aí Adão falou assim, olhou para ela e falou assim, você é parte de mim. Você é o que me completa. Você era o que me faltava. Aí quando eu olho para o século 21 e vejo o que tem acontecido no século 21, aí nós vamos para relacionamento conjugal mesmo, e algumas histórias que eu ouço de abusos com relação de seus maridos com as suas esposas, de falta de respeito, de abuso psicológico, de abuso físico, de abuso emocional, enfim. Tanta monstruosidade que eu fico me perguntando, por que essa pessoa ainda não escutou Deus? Por que esse marido, por que essa mulher ainda não escutou Deus? Eu estou falando de pessoas que se dizem cristãos. Porque ela do mundo nada me afeta, não. Nenhuma notícia que vem do mundo me afeta, não. Porque o mundo jaz no maligno. Essa que é a grande verdade. Aí eu fico pensando, o que se passa na cabeça desse ser quando ele comete um abuso contra a sua própria carne, contra o seu próprio osso. Quando você abusa do seu filho, por exemplo, ou do seu irmão, ou do seu pai, que foi um ser que Deus criou a semelhança dele mesmo. Porém, quando entra o pecado, essa semelhança moral que nós tínhamos com Deus, ela é interrompida. Nós vamos chegar lá. Verso 1 do capítulo 3, vai dizer assim, ora, a serpente era mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, : não comereis de toda a árvore do jardim? Aí, quando eu leio aqui, Sandra, eu fico imaginando a serpente. Se nós formos entrar dentro de Gênesis, a serpente não rastejava, ela andava sobre os próprios pés, ela não era esse ser asqueroso. Penso eu ela como um dragão de Komodo. Vocês já viram um dragão de Komodo? Seria mais ou menos parecido com um dragão de Komodo, né? O ventre dela não arrastava no chão. Se o seu cachorro falar com você, o que vai falar com você? O que vai acontecer? Está possuído, não é isso? Né? Está possuído. Se o meu gato falar comigo, eu vou, né? Está possuído. Aí tem uns doidos aí, e eu amo meu gato, tá, gente? Mas tem uns malucos aí, que eu não sei nem que nome dá para eles, que são os defensores dos animais, que colocam os animais acima da própria criação, porque hoje os animais são mais defendidos do que o próprio ser humano. E eu não estou dizendo que tem que maltratar animal não, tá, gente? Porque eu gosto de animal. Eu tenho preferência por gatos. Mas cada um tem a sua preferência. Mas aí eu fico pensando, quando você percebe que a vida de um cão vale mais do que a vida de um homem feito à semelhança do Deus que o criou.
A que ponto nós chegamos, irmãos? A que ponto esse mundo chegou? Nós estamos numa pandemia. Não acabou não, tá, gente? Parece que acabou, mas não acabou não. O ano de 2020, ele vai entrar para a história. Provavelmente os meus netos vão ler nos livros de história esse momento que nós estamos passando. Provavelmente, os filhos de vocês, ou os netos de vocês, mas em algum momento, lá no futuro, se Deus ainda não tiver voltado, vai entrar para a história o ano de 2020. Alguém de vocês passou fome? Sede? Andou descalço? Dormiu debaixo da ponte? Não. O pastor falou no início aqui, Deus cuidou, Deus cuida e Deus vai continuar cuidando. Somos merecedores? Somos não. Mas a misericórdia dele nos alcança desde a criação. Porque lá no Gênesis ele diz que e Deus os abençoou. E ele não retira. A bênção que ele deu, ele não retira. Ele é misericordioso, porém também ele é justo. E é isso que a humanidade não tem entendido no século 21. Deus é bom. Deus é justiça. E aí a parte da justiça que eles não têm entendido. E aí eu quero frisar aqui uma coisa. A serpente falou com a mulher. Primeiro, animais não falam. Então, com certeza, essa serpente foi usada por Satanás como uma marionete. Tinha que ter causado uma estranheza em Eva. Por isso que eu perguntei se vocês sabiam a diferença entre escutar e ouvir. Tinha que ter havido um insight em Eva, porque animais não falavam. Ela já estava ali há algum tempo. Ela sabia que a serpente não podia falar. Mas aí ela estava, naquele momento que às vezes nós estamos meio alienados. E aí Deus fala, nós ouvimos, mas não escutamos. Porque ela não percebeu. E aí a serpente faz uma coisa, que ela é amaldiçoada. Depois a gente pode perceber a maldição da serpente. Ela coloca em dúvida a palavra de Deus. Porque olha como que ela fala que ela era a mais esperta de todos os animais. Então era um animal fantástico. Porque que fala que ela era a mais esperta. Ela inverteu, ela colocou em dúvida a palavra de Deus. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E Eva respondeu, não foi assim que Deus disse não. Deus disse que nós podemos comer de todas, mas aquela que está lá no centro, a gente não pode tocar. Primeiro erro de Eva, não se atentou para escutar a voz de Deus e deu ouvidos a uma voz que não deveria ter escutado. Segundo erro de Eva, ela dialogou com esta voz. E é assim que Satanás faz, tá? Ele continua fazendo do mesmo jeito. Ele não vai fazer uma serpente falar com você, não. Mas ele continua usando a esperteza e o engano. Dentro das igrejas, esse mundo jaz no maligno. Satanás, ele é altamente organizado. Ele é usurpador. E ele exerce influência sobre todas as autoridades do mundo. 2 Coríntios 11, 3. 2 Coríntios, espera aí que a pessoa se perdeu aqui. 11, 3. Não, 2 Coríntios 2, 11. Me perdi na referência, irmãos. Me perdoem. 11, 3 vai falar dos falsos apóstolos. É o 4. Espera aí que eu me encontro. 4.
4:4, que vai dizer assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele cegou Eva lá no jardim do Éden e continua cegando a humanidade hoje. Cegando e deixando surdos para escutar a voz de Deus. Tiramos tempo para fazer um monte de coisas e raramente temos tempo para estudar a palavra, para entender a palavra, para escutar a voz de Deus, para saber o que Deus quer conosco. Vivemos numa correria sem fim e nos esquecemos que a nossa vida aqui é passageira. Vai passar e muito rápido. E tudo aquilo que você conquistar aqui vai ficar aqui. Isso não quer dizer que você deve procurar a prosperidade, não. Sim. Mas você também deve procurar a sua intimidade com Deus, que é muito mais importante. Porque o que vai definir, o que vai fazer a diferença, não é o que você tem, é como você viveu com Deus. Essa vai ser a diferença. Então, Satanás é altamente organizado, ele exerce a autoridade. Aí, segundo 11:3, ele exerce a autoridade até dentro das igrejas. Pasmem. Porque fala assim, 11:3 vai falar dos falsos apóstolos. Vai falar: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, com a sua esperteza, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Olha o que tem acontecido no século 21. Estávamos falando, eu e Marília, sobre texto fora de contexto é pretexto para heresia. Quanta heresia tem sido pregada arrastando multidões, porque não tem atentado para a palavra, porque não tem escutado a voz de Deus. Simplesmente, vocês já perceberam que às vezes você fala para um familiar ou para um amigo de Deus inúmeras vezes e ele não se converte? Você fala, você é tido por enjoado, você é tido por chato, e você fala, e não surte efeito na vida daquela pessoa, porque ele só está te ouvindo. Ele não está te escutando. Ele não está se permitindo ser sensível ao Espírito Santo de Deus, que é quem convence o homem do pecado e do juízo, a fazer o trabalho que tem que ser feito nessa restauração, nessa renovação. Essa que é a grande verdade. Deus continua falando conosco. Deus continua falando conosco, assim como Ele falou com Adão. Porque lá em Gênesis vai falar que, quando estava entardecendo, Ele veio e chamou Adão. Adão descobriu que estava nu e fez o quê? Se escondeu. Sabe por quê? Porque o pecado nos envergonha diante de Deus. Toda vez que eu peco, eu sinto vergonha diante de Deus. Eu devo sentir vergonha diante de Deus. Então, Deus fala conosco através da Bíblia, através da morte de Jesus na cruz, e através do Espírito Santo dele, que está aqui para nos consolar, para nos fazer entender aquilo que ele tem para nós. E quando eu falei para os irmãos que eu iria no Apocalipse 20, 10, olha lá o que Apocalipse 20, 10 vai dizer para nós. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Depois que a serpente enganou Eva, ela recebeu a maldição de rastejar. Fala que ela queria comer pó, humilhação. Ela era um animal benquisto, era um animal inteligentíssimo, e se tornou um ser asqueroso, que começou a arrastar e comer o próprio pó. Quer dizer, foi humilhado, chegou no ápice da humilhação. E é isso que Satanás faz conosco.
se nós permitirmos. Quando nós deixamos de escutar a voz de Deus, nós chegamos no fundo do poço. E para terminar, João 8:47. João 8:47 vai nos dizer assim: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Eu achei muito forte este versículo. Muito forte. Esse aqui foi o discurso de Jesus sobre a sua missão. Ele estava falando para os fariseus e os saduceus. Então, aquele que não escuta a voz de Deus, não é de Deus. E Salmos 3:4, para nós terminarmos. Salmos 3:4. Com a minha voz clamei ao Senhor, e Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Salmo de Davi, na hora da sua adversidade. E eu termino dizendo para você, tome muito cuidado com quem você tem a quem você tem escutado. Tome muito cuidado para não só ouvir a palavra, mas para escutar a palavra. Tire mais tempo para ter intimidade com Deus. Porque quanto mais intimidade com Deus você tem, mais você consegue discernir se a voz realmente é de Deus. Porque a palavra fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, porque elas me conhecem. Então, para ouvir a voz de Deus, para escutar a voz de Deus, para entender a voz de Deus, eu preciso ser ovelha do aprisco do Senhor. Eu preciso ter intimidade com Deus. E essa intimidade se dá através da leitura da palavra, através do jejum, através da oração, através da busca da escola bíblica dominical. Enfim, você tirar um tempo para ter intimidade com Deus. Mateus vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Busquemos, pois, primeiro o reino de Deus. Amém? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, porque a tua misericórdia, ela nos alcança de uma forma que nós não conseguimos entender. Por mais que a minha mente seja extraordinária, há fatos que a Bíblia relata, ó Pai, que eu não consigo montar um cenário. Porque aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor faz para o homem, às vezes, é difícil de entendimento. Mas eu te agradeço, Senhor, porque a bênção que o Senhor lançou sobre a vida de Adão, sobre a vida de Eva, ela tem me alcançado, ela tem nos alcançado. Pai, eu te peço sabedoria para escutar a sua voz, para ter intimidade contigo, que eu possa entender, ó Pai, que é preciosíssimo o tempo que eu passo buscando intimidade contigo. Dê-nos sabedoria para saber discernir qual a voz vem de Deus e qual a voz não vem de Deus. Nos ensine a escutar e não a ouvir a tua palavra. Obrigada pela tua misericórdia. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada, ó Pai, por ter mandado Jesus para morrer na cruz. Sacrifício único, sacrifício maravilhoso, que nos trouxe de graça a salvação e nos fez cordeiros. Obrigada, Jesus, por preparar um lugar no céu para mim, porque o Senhor disse que lá tinha muitas moradas e que o Senhor estava indo preparar o lugar. E um dia nós iremos contemplar a face do Senhor. Fica conosco, Jesus. Não nos permita
ser enganados, mas que possamos saber escutar a tua voz. Em nome de Jesus. Amém.